Olá, meu nome é Estevam, sou professor de Educação Física e nesse vídeo vou explicar para vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, desenvolvida para o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. O título de meu trabalho foi Papel do professor de Educação Física no desenvolvimento motor de escolares da educação infantil e foi apresentado como trabalho de conclusão de curso para a obtenção do título de Mestre em Educação Física Escolar pela Universidade Federal de São Carlos. Bem, para entender melhor a pesquisa, antes precisamos falar um pouco sobre a educação física na escola. A educação física como disciplina dentro da escola tem o papel de apresentar ao aluno a cultura corporal de movimento. Dentre os vários objetivos, um deles é a aprendizagem de habilidades motoras, que poderá inserir o aluno em jogos, brincadeiras, danças e atividades físico-esportivas ao longo de toda a sua vida. A aquisição e desenvolvimento de habilidades motoras é um processo que depende de vários fatores. Um autor chamado Neal, em 1986, afirmou que o comportamento motor que emerge é resultado da interação de três conjuntos principais de restrições: restrições do organismo, do ambiente e da tarefa. Neste sentido, cabe ao professor, em suas aulas de educação física, manipular estas restrições. Por exemplo, adaptar as tarefas propostas, os objetos utilizados e o ambiente em que as atividades são realizadas, de acordo com as características dos alunos, a fim de que as habilidades motoras desejadas possam ser realizadas e adquiridas pelos mesmos. No entanto, não sei se vocês sabem, mas embora a educação física seja um componente curricular obrigatório na educação básica, nos anos iniciais as aulas podem ser ministradas tanto por um professor especialista, licenciado em educação física, quanto pelo professor de referência da turma, em geral graduado em pedagogia. Portanto, a decisão de quem irá ministrar as aulas de educação física, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, fica a cargo das secretarias de educação de cada estado ou município. Isso cria um cenário e uma realidade diferente para os alunos, pois alguns irão ter o professor licenciado em educação física, enquanto outros não. Pensando nessa possibilidade de haver ou não um professor especialista ministrando as aulas de educação física, me questionei: será que a presença ou não do professor licenciado em educação física influencia o desenvolvimento motor dos alunos? Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi investigar o desenvolvimento motor de alunos da educação infantil que realizavam as aulas de educação física com o professor licenciado na disciplina e de alunos que realizavam as aulas de educação física com o professor de referência. Agora sim, já posso falar sobre a pesquisa, como foi desenvolvida e os resultados que foram obtidos. Nosso universo de pesquisa contou com dois grupos de alunos. Um deles teve durante o ano letivo aulas de educação física ministradas por um professor licenciado nessa disciplina, e o outro teve as aulas de educação física ministradas pela professora de referência da turma, que era graduada em pedagogia. As atividades desenvolvidas pelo professor licenciado em Educação Física continham jogos, brincadeiras, danças, desafios motores e atividades com manipulação de objetos. As aulas da professora de referência continham atividades dirigidas, mas que buscavam refinar os conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos na sala de aula. Os alunos tinham suas idades variando entre 5 e 6 anos. Os grupos eram mistos, com meninos e meninas. Ambos foram avaliados no início do ano letivo, o que dentro da pesquisa ficou chamado de pré-teste, e no fim do ano letivo, o que ficou denominado como pós-teste. Para verificar o desenvolvimento motor dos alunos, eu e minha orientadora optamos por avaliar não apenas as habilidades motoras, mas também o controle postural dos alunos. Como sabemos, o controle postural não envolve somente equilíbrio, mas também a capacidade de assumir e manter uma orientação desejada, e por esse motivo é necessário para a realização de qualquer habilidade motora. Para avaliar as habilidades motoras, utilizamos o TGMD2, Teste Motor de Habilidades Grossas, que avalia o desempenho em habilidades locomotoras, como correr, saltar, entre outras, e de controle de objetos, tais como arremessar, chutar, driblar. Os alunos foram filmados e os vídeos foram analisados posteriormente, de acordo com os critérios estabelecidos pelo teste. Para avaliar o controle postural, os alunos foram instruídos a permanecer em pé sobre uma plataforma de força em diferentes condições de visão, olhos abertos ou olhos fechados, e apoio, pés afastados ou unidos, o que resultou em 4 tarefas com diferentes níveis de dificuldade. Por exemplo, quando os alunos permaneciam com os olhos abertos e os pés afastados aproximadamente na largura dos ombros, a tarefa era mais simples, apresentava menor demanda mecânica e sensorial. Afinal, a base de apoio era larga e todas as informações sensoriais estavam disponíveis.
Por outro lado, quando os alunos permaneciam com os olhos fechados e os pés unidos, a tarefa era mais difícil, com maior demanda mecânica e sensorial, isto porque a base de apoio estava reduzida e a informação visual não estava disponível. Esta plataforma de força em que as crianças ficaram em pé é um equipamento que nos permitiu avaliar a estabilidade postural das crianças. A partir dos dados fornecidos por este equipamento, nós calculamos uma variável que nos forneceu informação sobre o quão variável foram as oscilações corporais das crianças durante a realização das tarefas. De modo geral, os resultados do presente estudo revelaram diferenças no desenvolvimento motor das crianças de cada grupo. Com relação às habilidades motoras, os resultados revelaram que apenas o grupo que teve aulas com o professor licenciado em Educação Física apresentou melhoras na pontuação total do teste Habilidades Locomotoras e Habilidades de Controle de Objetos, do pré para o pós-teste. Ao analisar os resultados de cada subteste separadamente, vimos que os dois grupos melhoraram suas habilidades locomotoras, do pré para o pós-teste. No entanto, as habilidades de controle de objetos, apenas o grupo que teve aulas com o professor licenciado em Educação Física apresentou melhoras do pré para o pós-teste. Estes resultados são interessantes, pois mostram diferenças para as habilidades locomotoras e as habilidades de controle de objetos. Para as habilidades locomotoras, ambos os grupos melhoraram do pré para o pós-teste. Isto provavelmente é decorrente do fato das habilidades locomotoras estarem mais acessíveis aos alunos, visto que elas podem ser praticadas em diversas atividades realizadas no dia a dia das crianças. Por outro lado, para as habilidades de controle de objetos, apenas o grupo que teve aulas com o professor licenciado em Educação Física apresentou melhoras do pré-teste para o pós-teste. Isso indica que foi durante as aulas de Educação Física estruturadas pelo professor licenciado em Educação Física que os alunos tiveram a oportunidade de praticar e adquirir estas habilidades. Dessa forma, para o desenvolvimento das habilidades de controle de objetos, o professor licenciado em Educação Física desempenhou papel essencial ao propiciar oportunidade de prática destas habilidades aos seus alunos. Em relação ao controle postural, também encontramos algumas diferenças entre os grupos do pré para o pós-teste. Nas tarefas mais simples, os grupos não apresentaram diferenças significativas. Contudo, na tarefa mais difícil, com os olhos fechados e os pés unidos, foram encontradas diferenças entre os grupos. O grupo que teve aula de Educação Física com a professora de referência diminuiu a variabilidade das suas oscilações corporais, do pré para o pós-teste, enquanto que o grupo que teve aula de Educação Física com o professor licenciado em Educação Física aumentou a variabilidade das suas oscilações corporais, do pré para o pós-teste. Esta redução da variabilidade das oscilações observada no grupo da professora de referência sugere que estas crianças apresentam maior rigidez postural, o que, segundo a literatura, seria resultado de cocontrações musculares, com o objetivo de reduzir os graus de liberdade e, consequentemente, as oscilações corporais. No entanto, esta estratégia, que deveria ser um auxílio para manter a estabilidade postural, pode funcionar de maneira oposta, impedindo a resposta oportuna frente a qualquer pequena perturbação do equilíbrio. Por outro lado, o grupo que teve aulas com o professor licenciado em Educação Física apresentou aumento da variabilidade das suas oscilações corporais, o que, de acordo com a ideia apresentada antes, sugere que estas crianças apresentam um comportamento mais flexível, mais adaptável a qualquer perturbação do equilíbrio que possa surgir. De acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa e com base em outros estudos, podemos apontar que sim, o professor licenciado em Educação Física pode influenciar no desenvolvimento motor de seus alunos por meio das aulas de Educação Física. Ele seria um facilitador desse processo, manipulando algumas das restrições que já apontamos, por meio de atividades que levem em conta as características e interesses das crianças, que se encontram em pleno desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, sociais, afetivas, físicas e motoras. Caberia ao professor observar, demonstrar, ensinar, propor, corrigir, incentivar e, assim, auxiliar o desenvolvimento desses aspectos. É importante destacar que, se queremos que as pessoas se envolvam em atividades corporais como o jogo, o esporte, a dança, a luta e etc., ao longo de toda a sua vida, é importante que esse repertório motor seja adquirido desde os anos iniciais da infância, ou seja, é necessário que a criança aprenda habilidades motoras básicas. Nesse sentido, o professor tem um papel fundamental nesse processo.
Na minha pesquisa, observei diferenças no desenvolvimento motor dos alunos dependendo da atuação ou não de um professor licenciado em Educação Física nas aulas de Educação Física. Esperamos ter contribuído para a reflexão em relação ao profissional que deve conduzir as aulas de Educação Física. A partir dos resultados obtidos em minha pesquisa, defendo que o professor licenciado em Educação Física deve ministrar as aulas de Educação Física para os alunos desde a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, não apenas quando os alunos entram na parte final do ensino fundamental, quando muitos já apresentam desinteresse em participar das aulas de Educação Física, muito provavelmente pelo repertório motor reduzido.